Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais um encontro do Voz da Reforma, um grupo de estudo de amigos que procuram estudar a palavra de Deus com símbolo de fé e também de assuntos interessantes, importantes, que pautam a vida cotidiana e a prática da Escritura. Estamos, por esse período, esse nosso quinto encontro, estudando a Confissão de Fé de Westminster. Você que está vendo aí no nosso YouTube esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe a nossa reunião, o nosso bate-papo, divulgue também para nós e conosco o nosso trabalho, a nossa diversão aqui, que é essa conversa boa de teologia. Né? De novo, na Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos hoje com o nosso irmão Leandro, o Alfer, Diego e Manuel nessa reunião abençoada aqui. Vamos iniciar, depois o pessoal se cumprimenta aí, quem está assistindo a gente, na hora das palavras. A gente inicia hoje, então, o parágrafo 7º da nossa Confissão de Fé. Estamos no capítulo de número 1, que é da Escritura, né, falando da Bíblia, a Escritura Sagrada. E o parágrafo 7º, eu vou iniciar a leitura, como a gente faz, o Alfer expôs para nós aí, ele diz assim, vou ler numa versão que eu acho que está quase igual. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas, observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas, né? Então, os irmãos percebem que esse parágrafo é um parágrafo mais claro, né? Os outros tinham várias partes para a gente discutir. Esse é uma parte só, né? Ela está dizendo que existe, sim, na Escritura Santa, algumas coisas que não são tão evidentes a todos, né? Há muitos assuntos na Bíblia que não são claros, né? Tem textos na Bíblia que são difíceis até de se pregar, né? A gente fala, por exemplo, eu cito um exemplo do livro de Cantares, né? Há textos lindos em Cantares, mas a exposição do livro de Cantares não é fácil, né? Além dele, como diz a confissão, há alguns textos, né, que precisam de um pouco mais de observância, de leitura, de ensino, de aprendizagem, de profundidade teológica para se entender. É por isso que existem os pastores da igreja, né, para que estudem. Na nossa igreja, por exemplo, ninguém é pastor sem fazer um seminário teológico de pelo menos 4 anos, né, ser examinado e ordenado pelo presbitério, né, e assim, estando de acordo na formação teológica com seu diploma, a sua tese, né, a sua monografia, o TCC, ele parte a exposição da Bíblia. Então, o seminário é esse local do ferramental, de buscar ferramentas para se entender o que os membros comuns normalmente não entendem. Mas é interessante que esse é o primeiro ponto, né? Há sim textos que não são tão claros. Tanto é que na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, dentro dela tem alguns textos que têm interpretações diferentes, né? Mas o ponto mais importante que é desse capítulo é quando ele diz assim: contudo, ele diz, né? Porém, né? As coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma outra passagem da Escritura são claramente expostas. Então, o que ele está dizendo aqui, a Assembleia de Westminster? Os textos que são difíceis não são para salvação. Não são para levar a salvação, para trazer salvação. O que está na Escritura sobre salvação, diz o texto da Assembleia de Westminster, está claro. Está claro num texto no outro. Né? Está exposto e diz ele, aplicado. Né? De uma forma que não só quem é teólogo ou estudioso da palavra, ele diz douto e não douto,
conseguem alcançar essa compreensão suficiência, lógico, como vimos semana passada, com a iluminação do Espírito Santo, né? Então, eu achei muito interessante esse parágrafo, que ele é um parágrafo curto e ele é muito prático, ele é muito claro, né? Então, sim, existem textos, né, que são difíceis de interpretar, ou que há algumas interpretações, mas nenhum deles, diz o Westminster, eu concordo plenamente, está vinculado à salvação. Os da salvação são claros. Ninguém levantou a mão. Quem quer começar? Posso comentar aqui. Não, isso aí é um ponto bem importante também, porque ele também faz uma linha divisória, digamos assim, de assuntos que são essenciais para a salvação, para crer em Deus e esse tipo de coisa, e assuntos que não são. E também serve de régua para a gente falar, ó, isso é uma igreja que não é uma igreja verdadeira, é uma seita, isso não é. Por quê? O assunto não claro não deve ser motivo de divisão entre ninguém. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui pensar em 3 ideias principais aí de fim dos tempos. A gente for pensar no amilenismo, no pós-milenismo ou no pré-milenismo, não deve ser motivo de divisão, porque a Bíblia realmente não é tão clara quanto a isso. É claro que tem um ponto ou outro nessas visões que talvez vão destoar muito, né? Então, beleza. Mas não devem ser motivos de considerar uma igreja aceita ou não por causa disso. E aí a gente vai muito naquela linha lá de Calvino, né? Não interpretou a Bíblia direito é menos puro, digamos assim. E precisa ficar claro também que quando a gente fala esse texto tem várias interpretações, que foi o que o pastor bem explicou, tem texto que você vai ler e ele pode dar a entender 2, 3 ou até mais coisas, dependendo do texto que é. É normal. Qual que é o sentido real do texto? É único. Ele quer dizer uma coisa só. Mas a gente não sabe direito qual. Então fica, né, pastor, 2, 3 visões ali tentando entender aquele texto. Mas no que tange a salvação, no que tange a história, se eu contar a história do início do mundo até o final, o que Deus queria que ficasse claro ali, está extremamente claro, né? Sem dúvidas, sem questionamentos. Mas esses pontos aí, eles existem sim, tá? Esses pontos de dúbia interpretação. E às vezes as pessoas, eu vejo muito na internet o pessoal entrando em contenda por conta desses pontos. Também não deve, né? Só para citar mais um aqui, esse vai doer um pouquinho para nós, né? Porque para nós está muito claro, para mim está muito claro, mas vai doer um pouquinho a questão do batismo infantil, por exemplo, né? Para mim tá bem, se você for olhar a cama de textos bíblicos, para mim tá claro que batismo infantil é bíblico e eles faziam isso, a Bíblia incentiva isso no sentido de que trocou circuncisão por batismo. Mas é um assunto que para os batistas está claro que não tinha na cabeça deles, né? É um assunto caro para nós no sentido de que faz parte de toda a teologia aliancista, mas é motivo de dividir a gente batista de forma nenhuma, né? Porque se você for olhar, não é um assunto que a Bíblia não tem um texto que fala exatamente assim. Todas as suas crianças devem ser batizadas, não tem. E também não tem nenhum texto, não batize as crianças porque isso está errado, não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. Então, você vai ficar meio ali com a interpretação dúbia, né? Dupla, digamos assim. É interessante que quando ela fala sobre a questão da acessibilidade a todos, né, a gente precisa incluir que, ainda que haja uma acessibilidade, não diminui a responsabilidade, né, de ler e interpretar a Bíblia. Então, acessibilidade é basicamente te tornando muito mais responsável por aquilo do que você tem contato, né? Então é muito interessante isso. E eu gosto muito dessa questão do uso de meios ordinários, né? Que a gente precisa considerar. Que ainda que a gente precise ler, sim, orar e pedir a iluminação do Espírito Santo, a confissão ela traz que os usos de meios ordinários
elas também são necessárias, né? Nós vemos pessoas hoje fazendo suas interpretações de acordo com aquilo que elas pensam, né? E os meios ordinários são o quê? Estudos bíblicos, comentários. A própria exegese, ela é composta de um compêndio de outros estudos, entendeu? Então a gente precisa buscar justamente, lógico que a participação do Espírito Santo é necessária para qualquer ação bíblica, de explanação, qualquer coisa assim, só que a gente também precisa buscar outros recursos, né? Por isso que a própria confissão, ela começa dizendo, né, que reconhece que há passagens difíceis de entender. Então é necessário esses meios justamente para que homens que se levantaram na história não foram inspirados, mas iluminados pelo Espírito Santo, para que trouxessem conceitos, para que trouxessem clareza em alguns textos que até hoje, por exemplo, são divididos, né? Hoje você vê questões bíblicas que não são 100% solucionadas, né? Mas eu acredito que isso seja também a ação do Espírito Santo no coração daqueles que leem, entendem, interpretam. Né? Então, é uma acessibilidade que traz responsabilidade de interpretação, mas essa responsabilidade faz com que a gente fique mais preocupado ainda em buscar outros tipos de meio, né? Dói os meus ouvidos, e eu já ouvi essa expressão, dói os ouvidos quando pessoas tiram conclusões próprias de um texto, e às vezes assim, é claro no texto que ele não está dizendo aquilo, e as pessoas começam a interpretar por aquilo que elas acham que deve ser, ou, né, fazendo. Então elas não fazem um esforço para interpretação, elas fazem um esforço para forçar o texto para os seus pretextos, né? Então isso é preocupante. Pode ir, Leandro. E o interessante é por isso que tem espalhado muitas denominações, né? Milhões de denominações hoje. Porque cada um quer pregar aquilo que é verdade para ele. O que é o pecado original? O pecado original é o ser humano querer ser igual a Deus. Aonde que a serpente pegou a Eva e pegou Adão ali? Não, come que você vai ser igual a Deus. E o que acontece? A gente pega a história da igreja, Martim Lutero, João Calvino não concordava com alguns pontos, saiu João Calvino. A igreja anglicana, o pessoal lá não concordava com alguns pontos, saiu a igreja batista. Então, assim, a palavra, ela vai ser sempre a mesma, na essência, mas ela vai falar de uma maneira especial e separadamente com cada um. A gente pega ali Lucas 1,37. Nada é impossível para Deus. Mas qual que é a minha necessidade? Eu sou um soro positivo. Nada é impossível para Deus, eu posso ser curado. Mas esse nada impossível para Deus pode ser uma pessoa que está na fase terminal de câncer. Esse nada impossível para Deus pode ser um cara que está condenado dentro da prisão. Então, assim, na verdade, o pessoal briga por uma coisa que no fim é a mesma coisa. Só que, na verdade, são pontos de vistas, tempo e pessoas diferentes. Então, isso tudo conta a circunstância da história. Se a gente for vir na confissão de fé e vir trazer para a história, muda o tempo, a pessoa, o acontecido. Então, a essência da Bíblia não tem como mudar. Das palavras das Escrituras, que é aquilo que está dentro dela, que é Jesus Cristo, não tem outro jeito. Então, na maioria das vezes, tem criado essa confusão, esse tanto aí de denominação, essa loucura, cada um querendo defender a sua tese, e fica só nas igrejas sim, históricas, né? Presbiteriana, batista, que tá montando uma igreja, aí você chega dentro de uma igreja e você fala, olha, essa igreja está parecendo presbiteriana. É igual um cara que quer fazer uma música. Você tá tocando uma música, vamos supor, você tem a voz do Renato Russo. Muita gente já falou isso pra mim. Eu faço uma música, mas isso aí lembra Legião. Não, é o Leandro. Não é? Então, o que as pessoas faltam é entender isso. É saber que a essência é Deus. E parar, que nem o Aleph falou, às vezes ficar nessa discussão de batismo. Até Cristo fala, discutir, que entrar em debate de genealogia. Eu já tive perto de gente muito inteligente, da alta camada da sociedade, perguntando para mim sobre genealogia. Falei, meu irmão,
Não tem que decorar isso, não. Eu falei pro cara porque eu entendi que a pessoa queria trazer algo no qual Deus não pede para fazer. Algo que é desnecessário ser feito. Eu entendi a pergunta do cara. Na mesma hora eu tive esse discernimento. Que o cara queria me confundir. Então, assim, vai aparecer na nossa vida isso. Várias vezes as pessoas tentando confundir e as pessoas têm se perdido porque cada um tem criado a sua verdade. Só que a verdade é uma só. A verdade está aqui, é a palavra. Manu, depois o Diego. Então, só para a gente firmar esse parágrafo, que eu acho que é muito importante, que hoje eu tenho visto. Hoje eu tenho visto muito analfabetismo bíblico. Muito. Né? A gente vê pessoas que estão há 30, 40, 50 anos na igreja e ela ainda não sabe fazer uma interpretação bíblica. Isso é perigoso, né? A gente vê que principalmente esse parágrafo que a gente parou de estar lendo, né? É essa suficiência nas escrituras, suficiência e não tirando o Espírito Santo da equação, mas ela é acessível para todos os crentes, né? A gente saiu de um ramo da igreja em que ela foi justamente exposta a todos de forma acessível, né? Porque antigamente era só o clero, né, que tinha acesso. Era realmente aqueles que eram doutos para a época e tinham uma certa posição social, né? Hoje não, né? Depois de 1500 e tanto, a gente tem acessibilidade a ela e não tem, então, legitimidade ao dizer que eu não sei interpretar, entende? E não estou dizendo interpretar como um exegeta tem que fazer, né? Ou faz, mas interpretar o básico de conceitos que a gente vê que a Bíblia explicitamente não está dizendo. E as pessoas ainda não têm condição disso. Aí o que acontece? Elas formam pessoas que estão lá na frente, começam a falar coisas da sua própria cabeça, começam a formar massa de manobra, né? E as pessoas vão sendo realmente manobradas por aquele que tá, aquela pessoa que está dizendo ou falando alguma coisa lá na frente, né? Então é essa orientação adequada que a gente tem que seguir, né? Que qualquer cristão ele não só pode, mas ele tem o dever de entender os conceitos bíblicos. Primeiro, de salvação tá explícito, e depois de buscar esses meios ordinários, né? De livros, de conteúdo, hoje, principalmente, né? A gente estava conversando ontem, né, reverendo? De pessoas que estão saindo de igrejas, de seitas, né? Neopentecostalismo, seitas mesmo, né? E dentre outras, por conta da internet. Né? Um rios que você passa ali no Instagram, você vê uma pregação reformada, o cara fala, poxa, mas eu não escutei isso. E aí o cara tem acesso e vai buscar, e vai beber, e vai beber, e vai beber. E pessoas que estão em igrejas reformadas, ou que se dizem reformadas, ainda não têm condição de fazer esse tipo de interpretação. Então, assim, eu vejo que é muito mais estar por entretenimento do que propriamente por adoração verdadeira, né? É bom a gente sempre frisar isso para que o uso adequado da Bíblia, né, e principalmente a exposição do entendimento seja não necessário, mas a necessidade da igreja constantemente. E sempre visando a glória do Senhor, né? Ainda que os próprios exegetas, né, eles precisam também buscar, né? Eu falo muito que o seminário ele ensina muita técnica, né? E às vezes as pessoas sobem para mostrar a técnica e se esquecem do espiritual mesmo, para aquilo que fazer sentido no coração. Mas a mesma coisa tem acontecido dentro das igrejas. As pessoas buscam apenas um certo espiritual sem conhecimento, né? Então a gente vê que é muito desequilibrado e precisa ser muito bem delineado. Leandro, só um minutinho, você viu a figurinha que chegou aí, que você nem lembra, né? Só que não, lembro demais, né?
Demais. Figuraça, meu amigo pessoal, o cara que andou comigo aí, o Diego também vai lembrar. Aí, assim como o Alf, só o Manu que não teve a graça de conhecer aí o Felipe Graciano Ramos, filho do meu mestre, o grande reverendo Alexander Ferreira Ramos, pastor lá na Igreja Presbiteriana de Umas, e o Felipe, diácono lá da igreja, líder de louvor, junto com a mãe dele, uma bênção. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Isaac. Alguns rostos conhecidos aqui, né? Leandro, cara que me ajudou muito na música aí quando a gente tocava junto. Eu lembro do Diego. Eu acho que é só dos que eu consigo lembrar. O Alfer, lembrando, né, como O sempre. Alf, eu tô tentando lembrar. Eu tô conhecendo o rosto dele, mas eu não lembro de onde. De onde você é? Acampamento do SESI. Nossa! Aquele acampamento. Nossa! E de uma Mas vez aqui, ele apresentou uma Felipe, música também no Oficina. Descanso. Eu também estava naquele acampamento. Lembro demais. Aquele Só acampamento lembrando foi que bem nós assim. estamos gravando aqui, Felipe, aí depois a gente conversa os pormenores, Com tá bom? certeza, com Vamos certeza. seguir, Felipe. A gente faz sempre a leitura, eu faço, né? E aí os irmãos comentam. O Leandro ia fazer um comentário, depois o Diego. E aí a gente vai continuar a leitura e aí você entra com o seu comentário, tá bom? Com certeza. Leandro. Qual é o texto? Oi? O texto, qual é? É a Confissão de Fé de Westminster. Nós Claro. estamos no capítulo 1 da Confissão, no parágrafo 7º. Só um instante, eu vou ali pegar a minha rapidinho e já volto. Beleza. Coração agora até apertou. Já tá homem, né? Grandão. Uma coisa que o Manu falou ali. Gente, pensa bem o aperto que eu passo. Tava conversando com o diácono aqui da segunda. 21 anos na presbiteriana. Aí Deus me fala assim: agora você vai sair e vai ajudar as igrejas. E heresia pra tudo quanto é lado. Vocês não têm a noção. Tem hora que me dá vontade de abandonar tudo e voltar até pra segunda aqui com o Garcia, cara. De tanta coisa que você vê, você chega até nesse desespero. Você fala assim, ó, não, acho que eu vou, porque não é brincadeira, gente. Você tá 21 anos, Manu falando isso. Não, mas isso aí você pode deixar aí, porque... Então, assim, é muito sério. Você 21 anos, correndo atrás, e assim, Deus te tira da zona de conforto e fala, agora você vai trabalhar com igrejas. Você vai abençoar igrejas, você vai abençoar o Isaac, viu lá o CT como é que é. Como é que a gente tem que estar caminhando, tem que estar muito com Deus para você poder manobrar tudo ali, para poder levar Cristo. Então, assim, não tem sido fácil, mas Deus sabe, assim, a recompensa que eu vou ter nele, mas tem hora que você olha assim, você fala, meu Deus, o que esse povo tá arrumando? Aí você tem que chegar ali com um jeitinho, mostrar a visão dentro da palavra, arrumar a casa, arrumou a casa, caminhar. Se não arrumou, é sacudir a poeira dos pés e partir para outra. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado que na maioria das vezes tem arrumado a casa. Às vezes não a casa todas, mas alguns corações que a gente conseguir arrumar, eles já vai fazer diferença no lugar onde que ele está e vai terminar a faxina por eles mesmos. Diego. Ainda sobre a questão da interpretação, esses dias eu estava conversando com o Manuel que hoje em dia tem muita coisa na internet, né? Tem muito curso bom para fazer à distância. Então, assim, só não estuda quem não quer, né? Quem não quer aprofundar nas escrituras. E falando ainda sobre a hermenêutica, eu estava meditando hoje um pouco em Gênesis e olha só para vocês verem que perigoso, né? Que é. Porque quando você vai lá em Gênesis 3:1, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Então, Satanás, ele tenta sugerir um tipo de interpretação da
daquilo que Deus tinha dito. Então, assim, é muito perigoso, porque há muitas pessoas que usam a Escritura para sustentar aquilo que eles querem sustentar, né? E distorcer a Escritura e fazer com ela o que eles bem entendem. E a gente viu, né, no capítulo... Nós estamos no 7, né? No 6, que o Espírito Santo ele ilumina a nossa mente para que a gente entenda a Escritura. Só que não há dúvida de que há textos difíceis, né, de entender. O próprio Pedro vai dizer isso lá em 2 Pedro 3,16. Então, assim, vai chegar em um certo ponto de alguns textos que a gente não vai conseguir ter ali uma interpretação exata do que o autor queria dizer, né? Aí a gente tem que parar nesse determinado lugar, né? Se eu não me engano, acho que não sei se era Calvino que falava que a gente tem que ir até aonde o nosso entendimento, né, consegue interpretar determinado texto. A partir daquele momento ali, a gente deve parar, porque senão já começa a virar especulação, né? Então, sempre debruçar em cima da Escritura, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para nos dar entendimento, iluminar a nossa mente. Agora, a partir do momento que você não conseguiu entender o texto, aí é coisa que a gente vai saber só na eternidade com o Senhor. Aí tem que deixar com o Senhor, esperar o momento que a gente estiver com Ele, porque tem coisa que nem tudo a gente vai conseguir saber exatamente o que o autor queria dizer. Deixa eu só atropelar a turma um cadinho, que senão eu vou perder a vibe aqui do Diegão. Ó, pra você ver como é que o diabo é sujo, cara. No 4 ele diz assim, ó. Então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis. Aí no 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o diabo jogou primeiro. Como Deus. Eles tinham noção, Adão e Eva, do que era Deus, mas eles não tinham conhecimento do bem e do mal. O diabo jogou algo bom e tinha algo subliminar no fundo que eles não sabiam, porque até então não tinha. Eles não tinham essa visão aberta para o bem e para o mal. Foi depois que comeu que eles passaram a entender. O que ele jogou primeiro? Vai ser como Deus. Sereis como Deus. Ficou isso na cabeça deles. Mas ele falou do bem e do mal aqui também. Mas eles não tinham essa noção do bem e do mal. Deus, eles viram tudo que Deus tinha feito. Eles devem ter pensado, pelo que Deus fez, eles devem ter tido uma lógica. Nossa, top. Mas não tinham conhecimento do bem e do mal ainda. Quem está na frente aí, eu não lembro quem foi primeiro. O Alf, Manu? O Alf, pode ir. Valeu, Manu, mas você foi o primeiro. Eu vi aí que você levantou o dedo primeiro. Valeu. Não, só para ficar aí para não ficar só na gente citando, um outro texto que esse até eu não acho ele tão... Como é que eu falo? É perigoso dependendo do que você interpreta dele. Mas é um texto que eu já vi grandes teólogos mesmo, terem uma visão diferente dele. Para citar aqui, ó, Mateus 3, até o pastor chegou a passar nesse texto recentemente, né, pastor? Mateus 3, versículos 11 e 12, que é aquele que fala, vou só mostrar ele aqui, ó, compartilhar para a gente ver. É um texto que traz um tema extremamente importante, apesar de eu não considerar que seja, dependendo do que você interpreta, tudo bem, né? Mas vamos ler ali, ó. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Aqui tá, ó. Uma turma muito boa vai interpretar que ele vos batizará com espírito e com fogo no sentido de purificação de pecado. Aí ele vai no 12 e ainda fala assim, ó, pessoal. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá do celeiro o trigo e deixará a palha. Então o que eles falam? O trigo, digamos que separei ele da palha, a palha é a impureza do nosso coração, queimou o pecado.
Mas outra linha, e eu acho que essa segunda linha faz mais sentido na minha cabeça, tá? Acho que é mais coerente, vai falar o seguinte: Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, no sentido de que ele condena o inferno. Esse fogo aqui nesse texto seria inferno. E é quando ele fala, limpará, jogará a palha em fogo que não se apagará, tá falando justamente do inferno. Tá vendo que é um texto, eu acho que ele trata de um assunto bem importante, né? E as pessoas não são unânimes na interpretação. E quando eu falo que há diferentes interpretações para esse texto, eu nem estou falando de pentecostais versus reformados. Eu estou falando de uma divisão entre os reformados, por exemplo. E já havia essa mesma divisão entre os pentecostais, de também não terem uma visão unificada desse texto, né? Assim, para mim, levando em consideração o 12, está claro o que é. Mas eu posso bater o pé e afirmar que quem fala o contrário está errado? Acho bem difícil, porque o texto, ele realmente ele é meio dúbio também, né? Ele dá dois sentidos. Top. É verdade, a gente precisa ter esse discernimento mesmo. O problema é que eu acho assim, que quando nós temos um dúbio sentido do qual a gente não tem uma explanação concreta sobre ele, é melhor a gente não tirar conclusões, né? Então você vê que a infamação do batismo com o Espírito, com fogo do Espírito Santo já é uma válvula, né? Digamos, para que nego saia pulando, esse tipo de coisa assim, né? Então, por isso que cabe a gente estudar, né? É isso que, principalmente, né, o nosso grupo aqui, né, nós temos buscado isso, porque tem um livro do Stott, né, John Stott, que Crer Também é Pensar, né? Esse livro é excepcional, né? Principalmente porque muitos, né, e agora eu vou entrar numa ala mais acadêmica, muitos na ciência, no academicismo, eles desconsideram o meio evangélico como um tipo de segmento burro, né? Vamos colocar dessa forma, por conta de, sim, vem a fé, tem as experiências, legal, só que a gente precisa também defender de forma apologética a fé, né? E o que nós temos visto é cristãos fazendo um desserviço, né? Buscando interpretações próprias em textos para explicar, como a gente já mencionou, pretextos, né? E acabam não sabendo explicar o óbvio, trazendo conceitos às vezes no academicismo, no científico, ou qualquer que seja o segmento também. Então, é essa necessidade que eu acho que a gente tem de, principalmente um texto que é dúbio muitas vezes, há um amplo sentido, uma dubialidade no sentido dele, é estudar, gente. Não é falar, olha, eu acho esse termo bonito, batizo com fogo do Espírito Santo e desce a lenha nas pessoas lá nos púlpitos e tudo mais, né? Então, a gente precisa entender isso. E eu creio, obviamente, que toda seita foi criada a partir de erros dessa forma, né? Eram pequenos desvios bíblicos que trouxeram aí história de seitas, né, fortíssimas hoje nesse segmento. E aí, pegando o gancho do que o Manu comentou, os dois sentidos possíveis para esse texto, nenhum deles justifica a pulação, né? Subir na parede, rolar, gritar, né? Nenhum dos dois justifica uma interpretação desse tipo. Então, a pessoa acho que também aproveita que alguns textos não são muito claros para extrapolar o sentido dele, né? E não dá para fazer isso. E isso é um problema gigante, né? Porque você pensa bem, ontem fizemos 165 anos de IPB no Brasil, né? Ou, quer dizer, IP, né? Seria de IP no Brasil, né? Que é a IPB. Brother, no mundo, a IPB tem quase 500 anos, que ela saiu bem próximo da reforma. A igreja presbiteriana, né? No mundo. De Calvino, temos teologia de 500 anos. A gente tem comentários que tem 500 anos, cara, que ele fez.
né? Alguns fazendo 500 ou coisa assim. Então, tem material, tem de onde olhar, tem para onde olhar. O problema é que a maioria das igrejas não estão preocupadas com a formação pastoral. O nosso missionário primeiro, né, que veio da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, PCUSA, o missionário Simonton, ele primeiro teve um grande impacto na vida dele, né? Ele que já também tinha, se não me engano, avós que eram pastores, né? Acho que dos dois lados, parece, da família dele. Ele foi um crente que foi à igreja, cresceu na igreja, aprendeu na igreja, com pastores. E aí ele foi para o seminário, ficou anos no seminário, hoje a Universidade de Princeton, que é uma das principais, uma daquelas 5 do colar supremo lá dos Estados Unidos, que é a mais top, junto com Harvard e outras lá. E de lá se candidatou a uma agência missionária para vir para o Brasil e ser missionário e plantar a igreja aqui. Então, esse processo cauteloso, esse processo formativo, não tem na igreja evangélica. A gente tem um grande problema disso. Tem um monte de pastor que tem 1 ano de curso, ou nem isso. Sabe? Falta-se, por exemplo, ordenação, e ordenação não é de uma pessoa para outra, é de concílio, é o concílio que ordena. Eu sei de gente que é ordenado por nenhuma mão, e ele se ordenou. Você está entendendo? Então, é um grande problema na igreja evangélica brasileira, por isso que ela é fraca. Graças a Deus que a gente tem 165 anos que nós estamos enviando jovens que têm vocações para o seminário, de novo, 4, 5 anos de seminário para aprender a ler a Bíblia, como ler, 1 ano de hebraico, 1 ano de grego, 1 ano de inglês, 2 anos de português, para poder até aprender o português, para poder interpretar o João Ferreira de Almeida, entendeu? E aí passa pelo presbitério, para ver se o presbitério olha e fala, não, nós vamos pôr a mão nesse cara, sim, vamos ordenar, né? E infelizmente por aí não tem. Aí quando não tem essa cautela, né? Eu, de aspirante até eu ser ordenado, foram anos, né? Eu comecei minha carreira como aspirante em 2012, 2011 para 2012, né? Então, assim, uma carreira que a IPB dá para os jovens dizendo, não, isso é carreira, isso não é uma escolinha, né? E o meu mestre, serve até para o Diego, para o Manu, o meu mestre falava assim para mim, que é o pai do Felipe, tá aí, ele falou assim, filho, se você conseguir ficar sem ministério, vai ser presbítero, vai ser diácono, vai ser professor, vai ser top. E aí, infelizmente, estou aí, não consegui correr do ministério, né? Ou felizmente, né? Glória a Deus. Então, é uma carreira que por aí não tem, entendeu? E aí o que acontece? Essa carreira me trouxe o quê? Brother, todo domingo, os irmãos aqui sabem que eu já contei para todos mais de uma vez. Eu começo o sermão segunda-feira. Eu termino o sermão sexta, sábado. Quando eu atraso, termino domingo, mas não gosto. Não gosto. Domingo é dia do Senhor, eu gosto de adorar, ficar leve e expor a palavra. Eu começo o sermão segunda. E a galera começa domingo. Eu sei de pastor presbiteriano que começa o sermão sábado, de tarde, né? Tem uns que sobem com o comentário. Sobe com o comentário, lê o comentário e pronto, não tem aplicação, não tem nada bom que se dê. E é algo que eu aprendi com o meu mestre Alex também, a questão de ter temor e tremor a Deus, sabe? E principalmente de servir a Ele nesse aspecto da pregação. Eu temo demais em falar abobrinha no púlpito. Eu temo demais, entendeu? É por isso que na igreja presbiteriana o púlpito está em evidência, está elevado, não pelo pregador, mas pela palavra que é exposta, sabe? E aí, por último, outra coisa do meu mestre, eu já falei para você semana passada, eu acho, né? A oração dele, não sei se continuou, Felipe, deve continuar até hoje, antes de pregar, Senhor, que eu não vá aquém e nem fique, que eu não vá além e nem fique aquém da palavra. Que é o que deveria ser a oração de todos nós, pregadores, todos nós. Mas não, eu vou e dou minhas opiniões em cima da palavra, e isso tá bom para a igreja, porque eu acho isso, eu gosto, e eu sou pastor presidente da minha igreja,
e eu faço o que eu quiser. Esse é o evangelicalismo que não conhece a palavra. E muito menos, como eu tenho estudado lá, o Diego lembra, o Alfred domingo, né? Eu estudado o livro de John Piper, Alexios Povos, não conhece o Deus da palavra, porque esse Deus é muito grande. É muito grande para ser tratado assim, né? Felipe? Eu, como filho de pastor, já passei por várias igrejas. Se eu não me engano, no total foram 10 ou 12 igrejas, né? Mas que eu passei a ter discernimento e conseguir visualizar esse tipo de situação foram em torno dos 12 anos para cá. E assim, sinceramente, hoje no Brasil é muito difícil você achar uma igreja, inclusive presbiteriana, que realmente segue a palavra, que tem uma exposição bíblica, que é fiel ao texto. Deus abençoou muita gente aqui na igreja, já comentei algumas vezes com o Isaac. Aqui nessa igreja foi, assim, uma das poucas que a gente passou que realmente tem um estudo. Um exemplo que eu posso dar aqui são os jovens, né? Eu estou por frente à liderança dos jovens e é muito bom quando a gente vê os jovens empenhados a estudar. Nosso calendário consiste sempre em um estudo de um livro que está sendo John Piper, aquele Satisfação Plena em Cristo, que é aquele livretinho, o estudo de um livro da Bíblia que a gente estuda com meu pai, e um sábado que a gente chama de perguntas e respostas, que a gente junta todas as dúvidas e pergunta para o meu pai, né? E aí eu tenho amigos aqui também de outras igrejas, obviamente eu não vou citar, mas um exemplo é que eu tive contato recentemente com um amigo lá da faculdade. Ele é recém-convertido, recém mesmo, e ele já é líder de jovem da igreja dele. Ele não tem preparo, ele não tem maturidade espiritual para conseguir lidar com coisas que a igreja ou até mesmo os jovens vai confrontar ele, sabe? E é muito triste ver isso. Uma vez eu peguei o computador do meu pai, ele tá fazendo um curso, uma pós, né? E aí eu peguei e fui assistir uma aula com o Heber Campos Pai, falando a respeito de ordenação. E a gente vê o quanto a igreja evangélica não segue o que a Bíblia fala. A igreja evangélica coloca pessoas despreparadas. Às vezes, uma igreja muito pequena, ela não tem mão de obra. Chega um rapaz lá, um exemplo, um músico, ou um rapaz que entende de som, ou um rapaz que quer muito ajudar, eles simplesmente pegam aquela pessoa, eles não estudam aquela pessoa, eles não acompanham, eles não olham se aquela pessoa realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo e simplesmente colocam num, vamos dizer assim, cargo de liderança para preencher buraco. Para nossa igreja não tem ninguém para ajudar, então a gente vai colocar isso aqui como um diácono, como um presbítero. E igrejas que fazem isso, na maioria das vezes, se dão muito mal. Às vezes coloca presbíteros aí que vão ficar até morrer e só vão dar trabalho para os outros presbíteros, só vão dar trabalho para o pastor que chega lá. O Isaac, que é pastor, se Deus quiser, ele não vai passar na mão de presbíteros assim. Então é muito importante o estudo da palavra. Principalmente, a gente está estudando o livro de Timóteo, né? E Timóteo fala muito isso. E é um livro que a gente escolheu. Então eu fico muito feliz com a igreja daqui, porque nós temos ótimos professores. Não é só porque eu sou filho do meu pai, mas o Isaac, o Diego conheceu. Eu acho meu pai ele é um pastor muito bem preparado. Ele é um expositor, ele não foge em nenhum momento da palavra. Ele aplica o texto, ele contextualiza o texto, ele traz o texto para a nossa realidade, de uma maneira que não foge. E é isso que a igreja precisa, né? Hoje em dia, a igreja brasileira, ela precisa de Bíblia. Ela precisa de Bíblia, ela não precisa de fogo, ela não precisa de rodar, ela não precisa de show, que é o que parece que busca hoje, né? Aqui em Goiânia tem o que chama casa. Ah, rapaz, aquela igreja lá eu já vi cada coisa. E é muito triste ver que o mundo entrou dentro da igreja, né? A igreja hoje, principalmente no meio dos jovens, ela se molda, ela se adequa de acordo com o mundo, né? O Manel, falar só rapidinho aqui, só completando o que o Felipe disse aí. Essas manifestações mirabolantes aí, porque essas igrejas estão sem palavra, então não tem Ô, é palavra e fica Guaraná, viu, colocando essas gente? outras coisas aí.
Eu já ia falar do Leandro, não tem mas eu vou deixar palavra. quieto. A palavra falta, a palavra é escassa hoje nas igrejas, não tem estudo, não tem preparação. Na maioria das vezes o pastor não é pastor, ele não fez um seminário. Ele só entrou lá num dia com a Bíblia debaixo do braço, e seguiu. É muito triste, né? Porque eu fico vendo, as ovelhas ficam desamparadas, elas ficam com sede. Essa é a verdade. Felipe, a gente estava rindo aqui, mas é do Leandro, viu? Que o Leandro tá com um refri com a espuma diferente ali, mas a gente passa para os textos. Manu, fala para a gente passar para os textos, Manu. Rapidinho, mas a ponta que o Felipe abriu é muito, muito interessante, né? Você falar o problema da raiz está aí, né? A ordenação, né, para quem nos assiste, se a ordenação ela vem de uma raiz correta, a gente chega em Cristo, né? A gente chega lá em Cristo. Então, as pessoas que se como é que fala? Se auto-ordena, né? Você não tem nenhuma validação, primeiro, bíblica e depois divina, né? Tudo bem que eu acredito que a igreja às vezes erre também em colocar a mão em alguns, né? Mas quando a gente tem que errar menos, né? Mas quando pessoas se auto-ordenam, aí começa o problema, né? Porque como é que pessoas que não têm capacidade para cuidarem de ovelhas, né? Não são pastores, vão cuidar de ovelhas, né? Então, realmente, a Deus dará, né? Não chega, essa a ordenação não chega em Cristo. Então, por isso que hoje nós temos diversas igrejas pentecostais, que disso saiu neopentecostais, e é uma ramificação. Agora, recentemente, né? Isso aqui vai dar um processo, sim, se for pro ar, mas a Lana Holder, né? Da Refúgio Secreto, ela foi consagrada ao apostolado. Então, assim, a gente vê que quando não pode ficar ruim, ou não tem como ficar ruim, fica pior, né? Então, assim, gente, é um abismo chamando outro abismo, né? Então, isso é o quê? Falta de estudo bíblico, falta de abrir a Bíblia, explaná-la, e não só ler, mas também buscar a ação do Espírito, né? Porque é o que aplica e o que corrige a nossa vida, né? Então, quando um camarada entende o que é uma ordenação, ou principalmente um cuidado pastoral, porque cuidado pastoral não é só ter cheiro de ovelha, não é só, né, isso é força de expressão, mas não é só buscar a manutenção, uma visita, esse tipo de coisa. Não, é estudo bíblico. Né, a gente estava até comentando esses dias que uma boa pregação, ela diminui, ela não anula, mas diminui o aconselhamento bíblico. Porque a aplicação certa, contextualização certa, o inserimento dos pontos de forma correta e toda a estrutura de um sermão, e aqui nós vamos concordar, só o Leandro que não é... Leandro é 90% presbiteriano, esses 10% ele tá desviado, mas é explanação, é Bíblia, é expositivo o negócio. Por quê? Precisa introduzir, dividir, contextualizar, concluir e aplicar o mesmo texto, né? É assim que a gente é transformado e a gente aprende o que o Espírito tem a nos aplicar no coração também. Dá só uma pontinha rapidinho. Muito bom. O Arthur para a gente ir para os textos. Não, e me entristece muito que essa filosofia a gente só encontra nas igrejas reformadas e não em todas. Pensa bem, a filosofia de que eu preciso interpretar a escritura. É isso. Eu preciso expor ela para a igreja, eu preciso aplicar ela para a igreja, né? Eu preciso ler ela para a igreja, porque às vezes você vê o pregador sofrendo até na leitura, você fala, meu Deus, o cara nem leu o texto que ele quer expor, né? E você vê igrejas, não é pecado fazer isso, mas eles colocam um tema na mensagem, beleza, tá? Eu penso assim, se você botar um tema e pelo menos usar a Bíblia para falar realmente daquele tema sem sair fora, tudo bem, tá? Não é o ideal, não é o que a gente acha que é o mais
né? O legal é você pegar um texto corrido e explicar. Mas ok, se pegasse esse tema e falasse o que está na Bíblia, e o texto que usou como base ficasse naquele texto, mas o que você vê hoje é, a pessoa põe um tema, lê um versículo que não tem nada a ver com o tema, e fala uma coisa que não tem nada a ver nem com o versículo, nem com o tema. Então, assim, é um absurdo. Elas fazem o sermão para depois colocar o texto. Faz o sermão para colocar o texto, exatamente, é isso. Tem a ideia na cabeça e aí procura o texto. Isso mesmo, o Leandro, e aí eu vou, Felipe, vou ler o primeiro texto, Felipe, depois na sua vez do texto, tá? Aí vamos, Leandro, para nós ler o texto. Eu tô só me recorrendo aqui porque o irmão falou que eu sou só 90%, cara. Aí é igual que esse debate lá que você pede lá e eu ganhei o direito de resposta, entendeu? Pô, 100%, não tem nada de 90% não. Mas é réplica. É réplica. Mas isso que vocês estão falando, isso é tão sério, gente, porque a gente que tá nessa caminhada para ajudar, é o que eu falo para vocês, tem hora que dá vontade de sair correndo. Não é fácil, não. Aí você vê, você tá dentro de uma, graças a Deus, a gente está conseguindo formar algo de membresia, começar do zero. Pensa bem, você poder opinar para algo que vai fazer, pelo menos, caminhar numa direção. Você poder, eu ter a oportunidade de dar uma direção. Se vão seguir ou não, aí é outro assunto. E o que acontece hoje nas igrejas? Hoje não são pastores, são lobos. É o lobo alfa com uma matilha. Tipo assim, a revelação é dada pro lobo e a matilha corresponde. Entendeu? Então não tem isso de pastor e ovelha. O que eu tenho visto hoje em igrejas, pelos lugares que eu tenho caminhado, que eu tenho visto, tipo assim, é o cara e depois vem o resto da turma. É o cara com Deus, aí vem o resto da turma. Então, na verdade, não é um pastor. É um lobo cuidando de uma matilha. Porque, na verdade, ali são vários lobinhos também. Porque se você for ver quem está cuidando, se o cara é um lobo, as outras pessoas vão ser uma matilha ali. Então, eu tenho caminhado em cima disso, eu tenho visto quanto, assim, que... Nossa, não é fácil. Não é fácil você tá em missões, você tá podendo... Tá falando do amor de Cristo, tá em algum lugar para poder... E as pessoas ouvem falando de calvinismo, tudo, você prega a palavra. Porque Calvino, ele é a palavra. A inspiração dele veio a palavra. Então acaba que ela surge efeito no coração da pessoa automaticamente. Porque quem convence acerca do justo pecado nunca vai ser a gente, mas sempre o Espírito Santo. Por que a minha visão? Por que Deus me colocou nesses lugares? Porque eu consigo ser mais camaleão, né? Para estar no meio de todo mundo, porque você tem que ter sabedoria, tem que saber o que vai falar, tem que saber como você vai agir, tem que saber que hora que você vai penetrar a palavra ali, que ela vai fazer eficácia no coração, saber dar uma resposta certa na hora certa. E eu tenho caminhado entre lobos, por incrível que pareça, caminhado entre lobos. E não é fácil, é sofrido, tem dia que pesa, tem dia que fica cansativo, tem dia que pesa espiritualmente. Até eu peço oração também para todo mundo aí, porque é algo que não é brincadeira. A gente está nos lugares assim e você tem visto... Eu estava numa certa igreja e numa certa denominação e eu comecei a dar meu testemunho pro moço. E nisso a Alexa estava tocando. Aí o cara veio igual um lobo mesmo. Alexa, pá, volume, mas para ver o que eu estava falando. Mas não assim... em proteger a ovelha, não, com medo, porque o testemunho, querendo ou não, de quem nunca fez nada na vida, uma pessoa que, as pessoas, ela ouve e faz diferença na vida dela, porque tem pessoas que talvez está dentro da igreja passando por uma situação ali e não fala com ninguém, então caminhar entre essas pessoas com medo. A gente, tem uma coisa que me incomoda muito, é ver pastor presidente, nossa, isso aí arrebenta comigo. Na hora que eu vejo no lugar, pastor presidente, tipo assim, aí você vê que a foto do coisa que faz do cara ainda é maior. Os outros irmãozinhos é tudo pititinho, mas do pastor presidente é grandão. Aí isso me mata por dentro, porque a missão que Deus tem me colocado é fazer essas pessoas entender a humildade de servir. A gente não veio para ser servido, a gente veio para servir. E a palavra, ela traz essa luz, trazer esse conhecimento é tão difícil para algumas pessoas, porque
A pessoa ela está tão fundada hereticamente, ela está tão afundada na teologia que ela mesma criou, que eu vou te falar para vocês, irmão, não é fácil. Ô, Isaac, Bom, rapidinho, deixa o Felipe falar primeiro, porque senão vai ficar deslocada a fala dele, porque acho que ele queria complementar aí o que mas nós já estávamos conversando. porque os Não, textos, precisa não. o texto vai, tá tudo encaixado, então por isso que eu estou pensando para a gente caminhar. Não, Aí o pode Felipe seguir, pode seguir. Felipe comenta primeiro. Eu vou só ler e aí já passo para ele, para a gente caminhar. 2 Pedro 3,16, tá aí assim, ó. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, né? O apóstolo Pedro falou, resumiu a nossa conversa até agora, né? Vamos falar assim, a Bíblia, Deus é tão bom que a gente comentou, para chegar no apóstolo Pedro escrevendo essa carta, essa região de igrejas, para falar isso aí, né? Ó, né? Pontos difíceis de entender, sim, tem, já conversamos, discutimos isso, né? Que os indoutos e inconstantes torcem, ou seja, que aqueles ignorantes, e ao meu ver ali, propositalmente torce, ou seja, modifica, né? A gente já falou no passado desse pecado que é fazer uma nova versão da Bíblia, interpretar a Bíblia como eu quero, né? Não a Bíblia interpretando a Bíblia, como já dissemos, que deve ser só a Escritura, somente a Bíblia, né? Não, o que acontece hoje é isso, cada um tem uma interpretação, e os irmãos falaram, eu vou falar de novo, a Bíblia tem um sentido único. Você pode tirar uma aplicação diferente hoje, outra amanhã, mas o sentido da Bíblia é um só. Não tem como ter vários, senão é como se Deus estivesse falando várias palavras diferentes para várias pessoas, e não é. A palavra é única, né? E aí ele fala, né, ó, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Faz isso para perdição. Aqueles que alteram a Bíblia para encher a igreja, para falar que, né, que a pessoa é o centro do coração de Deus, para falar que ela é a última bolachinha do pacote, né? E esse antropocentrismo que se encontra na igreja evangélica do Brasil, isso é para a perdição deles. É triste, mas é juízo. Vou dar a palavra para o Felipe, aí depois vocês levantam a mão para ver os próximos aí. E é interessante porque isso não é uma situação que acontece só agora na nossa era. Isso sempre aconteceu. Eu lembro quando Paulo ele escreve para Timóteo, na última carta dele, ele fala para Timóteo pregar a palavra em tempo e fora de tempo, que o pessoal eles vão desviar os ouvidos da verdade, eles vão acreditar em fábulas. E ele fala uma coisa muito interessante, que é você, Timóteo, todo mundo vai fazer isso. Você vai ter amigos que vão desviar a palavra, você vai ter amigos que vão acreditar em metade da Bíblia, você vai ter amigos, pessoas próximas que vão seguir falsos mestres, mas eu preciso que você permaneça fiel nas palavras. E isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que Paulo, ao iniciar o capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, para Timóteo, ele inicia ele tomando Deus e Jesus Cristo como testemunha, para trazer uma seriedade no assunto que é a falsas profecias, essa questão de pegar a palavra, distorcer a palavra, pegar a palavra e interpretar metade de um texto. Não, eu gostei dessa parte do texto aqui, mas essa aqui não me agrada. É aquilo, né? Quando Jesus encontra com a mulher que o pessoal vai apedrejar, eles levam até ele, o pessoal lê até metade do final do texto, né? Vai e fala assim: cadê seus acusadores? Eu também não te condeno. Ponto final. O mundo é isso aí. Eles ignoram a parte vá e não peques mais. Porque é isso que o mundo quer. É isso que o mundo quer. Eles querem apaziguar uma culpa no coração, e não tem como eles apaziguarem a culpa no coração se eles têm a palavra de Deus, se eles
olham para a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela aponta o seguinte, ó, você tem um problema, esse problema é o pecado. E você precisa de um salvador. Agora vai falar para o ser humano que ele não é suficiente para si mesmo. Essa é uma coisa muito difícil de lidar. Muito difícil, né? O Judas, ele passa a carta inteira dele falando para tomar cuidado dessas falsas verdades. Inclusive, ele conta que um falso mestre, ele sempre pega meia verdade. Ele sempre pega meia verdade para agradar os ouvidos de pessoas que só querem tirar a culpa, querem fazer o que elas querem, que elas bem entenderem, viver para elas. E é uma coisa que a gente, como igreja, a gente não pode deixar perder. A gente tem que lutar muito contra isso. E é muito bom ver irmãos assim reunidos, estudando a palavra, que vão passar para outras pessoas, e se essas outras pessoas vão passar para outras pessoas, é assim que a igreja de Deus funciona. É assim, começou lá em Atos. Pedro pregou, João pregou, depois eles foram se separando, e assim a igreja de Deus vai juntando, e os fiéis permanecem. Graças ao Espírito Santo por isso. Pode... Quem que é o próximo? Queria falar? O Alifer. Não, e foi proposital ali o texto de 2 Pedro, porque se você olhar um pouquinho para cima, no de cima ele está falando sobre Paulo, né? Ó, Paulo realmente escreve algumas coisas muito difíceis de entender. E aí, pensando lá em Atos, que Lucas escreve, Paulo diante do rei Agripa, ele também tem outro texto que é difícil de entender, né? Que tem um momento que a Agripa fala meio que assim, olha, Paulo, por pouco você não me faz ser cristão. Mas se você for no original, pode ter outro sentido. Do tipo, Paulo, você tá achando que só com isso, com tão pouco, você vai me convencer? Tá vendo um outro texto, que, quando o pessoal vai lá no original, né, vai lá no grego, do que Lucas escreve, o texto tá com dois sentidos possíveis. De novo, Agripa falando, olha, por pouco você não me convenceu, hein? Faltou muito pouco. Ou, olha, você tá achando que você vai me convencer só com isso, com tão pouco? Né? Então é uma outra passagem difícil aí, para não deixar de citar mais uma, que é difícil de a gente entender, né? Mas Pedro, no texto que a gente leu, deixa claro, né? Ó, realmente tem coisas difíceis, tá? Só que tem coisas que os indoutos torcem, mudam o sentido para chegar em algum objetivo, para chegar em algum lugar, né? E aí, eu, como sempre, vou citar, acho que sempre que eu tiver oportunidade, eu vou citar Edir Macedo, né? Essa turma aí, Valdomiro Santiago, eles não são pessoas idiotas que entendem o sentido de um texto errado. Não são pessoas mal formadas. Não, são pessoas que estão torcendo o sentido do texto com algum objetivo. E a gente sabe qual objetivo que é. E não só eles, citei os dois porque os dois são os mais evidentes. Então, o que Pedro está falando aqui, olha, não é porque tem texto difícil que vocês têm que torcer a escritura. E vocês vão ter que escutar o torcimento da escritura, que nem sei se diz essa palavra, né? Mas a torção que fizeram na escritura, só porque é difícil interpretar algumas coisas, né? No 11 ele vai falar, ó, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e desçais da vossa firmeza. Não saiam da firmeza que vocês têm por causa disso, né? Então, o fato da escritura ter passagens difíceis de entender, difíceis de interpretar, tem que ser uma motivação, penso eu, para você procurar o sentido real, a motivação para você estudar, motivação para correr atrás, perguntar ao pastor, perguntar ao presbítero, como o Diego falou, hoje tem informação sobrando, né? Informação boa, né? Porque ruim também tá cheio, mas tem muita informação boa para você assumir, para você pegar, né? E fugir desses enganos aí que infelizmente acontecem. E de novo, eles aproveitam, né, de passagens complicadas às vezes são passagens muito claras também, né, que eles distorcem. Mas também aproveitam-se de que a Bíblia pode ter várias interpretações e não sei o que, aproveita disso para incutir uma mentira aí. Manu. E uma coisa bem interessante que a gente encontra é que a Bíblia ela é didática, né? Você tem espécies de comunicações diferentes, né? O próprio Pedro, se você comparar a outros apóstolos, você vai ver que ele era
como eu posso dizer, uma linguagem mais era chucro nesse sentido, né? A sua linguagem ela é mais pobre também, né? Então, algumas pessoas acham que a Bíblia ela é só para erudito, né? E não é não. São comunicações diferentes, né? O próprio Cristo nos mostra ao escolher os apóstolos, né? Ele escolhe, não escolhe pessoas pela sua capacidade cognitiva, não é pelas suas faculdades mentais, é justamente a ação do Espírito Santo, né? Mas para comunicação diferente, né? Mateus para o judeu, Marcos para o Império Romano, Lucas seja para os gentios. Então é a comunicação, né? Porém, ela deve ser, como a gente já mencionou, ela é responsabilidade do cristão buscar o conhecimento, né? E o conhecimento para a glória de Deus, primariamente, e depois para o crescimento e para não ser levado de vento em polpa, né? Não ser facilmente enganado. O Felipe mencionou Timóteo, né? E essa era uma das preocupações, né, de Paulo ao escrever para Timóteo, né? Para que ele permanecesse firme, mesmo em meio a falsos profetas lá em Éfeso, né? Então, se dá a importância, né, da gente entender que Edir Macedos, Valdomiros, né, e diversos outros, desde o início da história, são levantados, né? Se dá o agnosticismo, depois vem o arianismo, e esses são tudo a mesma coisa em suma, em sua raiz, né? E então a igreja só chega e só chegará pela perseverança, né? À medida em que pessoas estiverem voltadas à sola escritura, né? Somente a escritura. E sim, coisas são difíceis de entender, mas eu creio que a preocupação em buscar entender, né? Já é porta de entrada para que o Espírito aplique e traga a luz ao texto ou ao estudo que a pessoa levante. Leandro, depois Felipe. Por isso que a gente tem que partir do ponto de princípio a graça, né? Que aí a gente nunca é enganado. A graça. Aquele favor imerecido. E se a gente for ver Paulo, Jesus ele é tão perfeito que ele esperou até o tempo certo, né? Já tinha tudo planejado, né, para trazer Paulo. E deve que quando Paulo foi para junto de Pedro da turma ali, ele deve ter pensado, agora eu vou chegar ali e vou comandar a galera. Só que não, ele ficou 3 anos no banco, entendeu? Aprendendo com quem talvez que ele achava que não tinha para ensinar para ele. O que a gente aprende do bom líder? Essa humildade. Porque na maioria das vezes a gente quer chegar ensinando. Sendo que na maioria das vezes Deus vai colocar a gente no lugar para você aprender e depois, quando você falar com autoridade. Então Paulo, ele teve essa... Por mais que ele tinha muito mais instrução do que qualquer um deles, Deus colocou ele 3 anos ali para ele ser preparado, passar, alcançar as sandálias da humildade ali e entender o propósito dele. E hoje, nessas igrejas, por que eu falo a graça? Saiu da graça, começa a se vender. Aí me incomoda. Aí eu volto a falar de novo. Que às vezes a gente fica focado no Edir Macedo, mas tem gente aí que às vezes a gente até tá vendo, que nem aquele Douglas Gonçalves, nossa, tem vários. Gente, tem vários logos que as pessoas querem vender. Até o logo do cara é o rosto do cara. Então, assim, a gente tem que pedir para Deus pra gente não dar bobeira. E você não precisa ir longe, não. Dentro da cidade de Lavras, tem pessoas alcançando sonhos através daquilo que ele se diz a verdade, que ele criou na teologia dele. Então a igreja do cara tá grande e ele tá realizando um sonho. Eu vi uma certa pessoa que tinha um sonho 10 anos de ter uma escola. E a igreja tem 9. Hoje tem a escola. Então, assim, usou para alcançar esse sonho. E você vê nítido nisso na pessoa. Então, assim, pessoa hoje, no dia de hoje, aqui em Lavras, você vai a igrejas que a pregação tem uma pregação e depois essa mesma pregação é reavaliada
O que que acontece isso? É uma pregação bem leve, é um não, e você retoma a tornar um não. Por quê? Quanto mais você expor a palavra e mais você lê profundamente, não superficial só no domingo, mas tem estudos, tem uma escola bíblica, os olhos das pessoas vão se abrindo. A partir do momento que vai se abrindo, você vai gerando esse conhecimento. Então você já não vai engolir mais qualquer coisa. Vai chegar uma certa hora, o que que acontece? É a igreja que mais cresce, mas também é a igreja que mais sai. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai começar a ler e vai ver que não bate. Vai falar, pô, mas eu não estou ficando saciado. O que acontece? A palavra, dentro do nosso ser, a gente precisa se manter. A palavra é o que faz o cristão estar em pé, caminhar. Você já reparou que quando vocês param de ler, de meditar, de fazer a obra, de estar naquilo que Deus quer que você esteja, você vai enfraquecendo. A tua fé vai morrendo, você vai ficando mal. Então, quanto mais a gente alimenta, mais forte a gente está. E quanto mais forte a gente está, mais coisas a gente vai ver. E a partir desse momento, desse princípio, que a gente vai ver o que é graça, o que não é graça. Graças a Deus que o Ministério Mano Próximo, várias pessoas têm respeitado a gente. Eu tive uma certa denominação, preguei para os jovens, chegou no final do culto, o pastor falou, agora você me passa teu Pix. Eu falei, ô, irmão, Deus abençoe, graças a Deus, Deus tem me mantido até aqui, e eu não preciso do Pix, mas se você quiser me ajudar em roupa, alimento, comida, hoje é uma das igrejas que mais ajuda. E assim, a pessoa entendeu que eu não estava ali mas pela graça. Então, assim, e é uma igreja, eu não vou dar nome, é uma igreja que não faz trabalho social. O pastor dela não permite, é uma igreja muito grande, não permite. E essa é uma das exceções aqui em Lavras, através desse pastor, que ele viu que o trabalho é sério e que não é nada voltado, que é pela graça. Eu tenho caminhado pela graça. E isso tem feito a diferença. Só que aí eu volto, que a gente esbarra naquele outro assunto. E aí acaba que apanha muito. Entendeu? Acaba que você apanha. Você tá num lugar, você apanha. Eu costumo falar que eu sou recebido pelas portas fundos. E volto e saio por ela também. Então acaba que você apanha. Só que Deus ele não vai preparar qualquer um para apanhar direto. Porque não é o líder daquela igreja que Deus está mandando a gente ali. Mas é alguém que precisa ser alcançado para germinar as outras sementes. Espalhar a semente ali dentro daquele lugar. E as pessoas, com o tempo certo, começar a dar fruto e elas começar a enxergar para dentro da palavra e começar a entender. Porque a gente consegue fazer qualquer coisa que a palavra, eu volto a falar lá do filme Livro de Eli. O cara, ele queria a Bíblia para ele usar a Bíblia no filme de massa de manobra. Porque ele sabe que a Bíblia tem esse poder. Se a gente quiser pegar a Bíblia para distorcer, se eu quiser criar aqui a igreja do Leandro amanhã, falando, eu vou encher isso aqui, ué. Mas não vai ter a presença de Deus e não é isso que Deus quer. Felipe. Eu fico muito feliz de viver na época que eu vivo, porque hoje uma coisa que não faltam são bons comentários para esclarecer nossas dúvidas. E com mais bênção ainda de Deus na minha vida, meu pai, ele é um ótimo leitor. Então, assim, se tem uma coisa que não falta aqui em casa, eu fico muito feliz, é livro, né? E toda vez que eu tenho dúvidas, né, eu procuro um comentário, principalmente se for do Hernandes, que é de mais fácil entendimento, e o Hernandes bebeu de caras como João Calvino, como Hendrix, e ele sempre dá uma funilada nas coisas e ele consegue esclarecer muito bem, né? Então, hoje, uma pessoa que conhece comentários, que sabe que existem bons comentários, conhece bons autores, mas não busca, fica só na dúvida, eu vejo muito como uma preguiça mesmo, uma preguiça de não ler a Bíblia. E talvez ele nem lê. Talvez algum dia ele ouviu numa conversa, numa rodinha, uma dúvida e sai replicando essa dúvida como se ele lesse realmente a Bíblia, como se realmente fosse entendedor da Bíblia. E é isso, os comentários que tem hoje. Nossa, eu sou muito sortudo, de verdade, porque meu pai ele tem uma biblioteca aqui extraordinária. Eu já falei para ele que quando Deus levar, eu quero ficar com essa biblioteca. Ele comprou um Kindle recentemente, Isaac, não deu conta de usar, não. Ele falou que para ele é o livro mesmo, sabe?
Então, assim, é muito bom. A pessoa que ela tem dúvida, e todo mundo tem dúvidas, ela busca tirar essas dúvidas. E às vezes, Deus não tira a dúvida. O Augusto fala que onde a Bíblia se cala, ele se cala. Para que ele vai ficar falando, eu acho que, eu penso que, as coisas não são assim. Esses dias eu mesmo cheguei com uma dúvida para o Isaac de um texto de Hebreus, um texto que eu achei bem difícil de interpretar, e o Isaac estudou, me respondeu, e eu acho que é isso que uma ovelha tem que fazer, né? Um irmão, uma ovelha, ela vai ler a palavra, vai ter dúvidas, e ela vai buscar as dúvidas com bons pastores, bons presbíteros. Hoje a gente tem internet, temos aí o Augusto, a gente tem vários pastores que expõem, acho que no canal do Augusto mesmo, tem as exposições que ele fez. Um pastor que eu, particularmente falando, gosto muito, o Isaac vai lembrar dele, é o pastor Jor. Ele já foi lá em Lavras uma vez, para mim, ele é o melhor expositor de Novo Testamento que tem atualmente aqui no Brasil. Um pastor que eu tenho muito contato com ele também, o reverendo Armstein, entende muito de João Calvino. Então, assim, se tem uma coisa que não falta para a gente hoje são pessoas e conteúdos, bons conteúdos, que saciem nossas dúvidas. Mas nem sempre Deus vai ter deixado a resposta na Bíblia. E aí entra a fé. E aí entra a nossa força de ler aquilo lá e entender pelo Espírito Santo, eu tenho fé nisso aqui porque Deus falou. Mais uma vez, repito, onde a Bíblia se cala, eu se calo, parafraseando aí o reverendo Augusto. Perfeito, Diego. Ainda sobre o texto aí de 2 Pedro, né? Por isso, queria frisar o que eu já disse anteriormente, né? Que a necessidade da gente estar cheio do Espírito Santo, com a mente, né? Cheia do Espírito Santo, para a gente entender até a nossa limitação. Porque se o próprio Pedro teve dificuldade de entender os escritos de Paulo, o que dirá de nós, né? Perfeito. Vamos ao próximo texto. Salmo 119, né? O capítulo maior da Bíblia é sobre a Bíblia, né? Os irmãos se lembram disso, né? Acho isso fantástico, né? O maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, quase todos os textos citam um termo que remete à Bíblia, né? Testemunho, palavra, juízo, mandamento. São pelo menos 7 termos que quase todos os versos citam. Aqui está o 105, Alfred, depois o 130. 105, né? Muito comum a nós, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Esse é o 105. Agora o 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, né? Os simples. Depende da tradução. Então, esses dois textos têm a mostrar claramente, isso aí vai entrar naquela questão da confissão de fé que diz que a maioria da palavra é clara, né? Porque trazem a mensagem dos versos que lemos é que a palavra traz iluminação, traz claridade, né? No meio de um entendimento escuro, ela é aquela que é lâmpada para os meus caminhos, né? Eu gosto muito de pensar, né? Lâmpada para os meus caminhos. O pessoal que está falando lá é gente que não tinha acesso fácil à luz, né? A lâmpada, né? O salmista não está falando como a gente que tem uma lâmpada em cada cômodo da nossa casa, né? Mas aquela lâmpada que a nós é tão fácil de acender no interruptor, a eles era questão de fogo, né? De luz, né? E importantíssimo na escuridão, né? Então essa é a palavra, né? E de novo, uma palavra que é dar luz ao simples, ou seja, tudo que a gente precisa saber sobre salvação, como diz a confissão de fé nesse capítulo, está claro. A Bíblia, na sua maioria, está clara, né? Ela é lâmpada para nossos pés de luz para o nosso caminho. Quem quer falar?
Eu comentar que a confissão é muito, muito feliz no começo, quando ela fala: nem todas as coisas são igualmente claras, né? Não há uniformidade em clareza. Justamente nesse sentido que você acabou de falar, né? As coisas para a salvação estão ali nuas e cruas, evidentes. Salvação pela fé. Isso não é questionável. Na escritura inteira que a salvação é por meio da graça, né? Por meio da fé, por meio da justificação, não é discutível. Isso está claro ali, né? E as outras coisas não são igualmente claras. Então vai ter coisa que é extremamente obscura, que a gente não sabe explicar. Tem coisas que dá margem para uma, duas interpretações, né? E as coisas que estão aí nuas e cruas, que eu diria que não tem discussão, tá? É muito forte usar essa palavra, mas é isso. Alguns assuntos também não tem discussão. Tá claro que aquilo não dá para discutir, né? Perfeito. Manu, depois Felipe. Rapidinho. É só a gente ver realmente a concretização do estudo exegético, né? Que quanto tempo não tem a Bíblia? Aí você vai pegar um verbo no imperfeito, você vai ver que tem uma ação contínua. Então, essa ação contínua é realmente contínua, nunca se cessa. Então, a gente vê que é daí que a gente vê a verdade bíblica, né? Então, você pode extrair e ver que ela continuamente, né? Ela traz luz ao nosso caminho. Então, a gente vê que continuamente nós aprendemos, nós somos alimentados, somos levados ao entendimento, à reformulação, né? Como a gente já trabalhou nos capítulos anteriores, a confissão ela não se coloca como um livro, a Bíblia à luz desse livro, né, da confissão, não, é a confissão à luz da Bíblia, né? Então ela se coloca como algo, não um dogma, né, mas são doutrinas que constantemente são aprendidas, né? E a gente teve exemplos nítidos disso, por exemplo, nas igrejas reformadas, presbiteriana do Brasil, né? Conceitos como aliancismo é novo em relação à idade da igreja, né? Então a gente precisa considerar isso, que é constante, é o lema da reforma, constantemente reformando, né? Então a gente precisa buscar isso também. E esse constante é justamente por textos em que a gente interpreta com essa ação contínua também, né? Continuamente aplicado pelo Espírito. Felipe. E, assim, Deus é tão bom pra gente que até mesmo na palavra dele que ele deixou pra gente, ele colocou coisas ali que ele não vai responder. E eu acho que não tem problema, né? Tipo assim, alguma coisa não ter uma resposta, porque prova a nossa fé. Eu imagino que esse tipo de situação é um meio pelo qual o Espírito Santo usa para provar a nossa fé. E isso é muito bonito, sabe? Vão ter coisas que a gente vai morrer pensando como que é, ou qual que é a resposta. Por exemplo, exatamente o que que é o galardão, um exemplo, é uma pergunta aí de muito tempo. A gente sabe que é uma recompensa, mas e aí, que recompensa é essa? Então são coisas assim que são dúvidas que ele às vezes fala superficialmente, ou às vezes ele não fala, e demonstra a nossa fé nisso, né? A gente olha, a gente lê, a gente medita, e no final a gente termina falando: Senhor, eu tenho fé e me dê mais fé. Que vão ter muitas vezes que minha fé vai estar baixa, vai estar abalada. Isso é muito bonito, sabe? Esse processo, eh se não me engano, foi o Manuel que acabou de falar, né? Antes de mim. Esse processo que ele descreveu, o nosso processo de santificação, isso é muito bonito. É muito bonito. Deus, ele vai moldando a gente, ele vai nos preparando, ele vai nos santificando até o dia que ele chama a gente e entrega a coroa. E fala assim: ó, pode entrar aqui, meu filho morreu na cruz e te preparou esse lugar aqui. Então é muito bonito, sabe? A esperança enche nosso coração de alegria. Muito bom. Eu vou, como ninguém mais levantou a mão, eu vou ler o último texto, e aí, com o nosso tempo, a gente vai para os comentários finais
do texto e finalmente de cada um aí, uns minutinhos para cada um comentar final o texto e os comentários finais, tá bom? É o texto que o Alfred pôs aí na tela, né? Atos 17:11, vou ler aqui no meu, tá? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então você vê, né? Maravilhoso, né? Os bereanos são exemplos para os cristãos, né? Como eu disse, falo sempre, vou continuar falando, o evangelicalismo brasileiro precisa ser bereano, precisa voltar para a palavra, a gente está muita coisa no lugar da palavra, né? Olha só, diz o contexto aí no verso 10, né? Enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, diz o verso 10, né? Estes, olha só, ouvindo Paulo e Silas, pegaram o que primeiro? A Bíblia, né? A escritura, não, deixa eu ver, fala aí, né? E muitas vezes a gente não vê o crente nem levando a Bíblia mais para a igreja, entendeu? Muito menos abrindo a Bíblia junto com o pastor. Deixa eu ver isso aqui, né? Domingo eu ministrei a palavra em Provérbios 23, um texto dificílimo. Você sabe disso, tanto que o Provérbios é difícil, né? Tem uns provérbios que a gente lê e fala, até na exposição eu disse isso, falei, não, você lê esse texto e fala, o que o Salomão tá falando aqui? Não dá para entender. E aí, o que eu fiz? O estudo, eu fui lá nos comentários que eu tenho base, eu digo para todo mundo, e sem vergonha nenhuma. Eu, graças a Deus, como o Felipe disse, né? A gente tem bons comentaristas, né, americanos, como o Carson, né, como o Hendrickson, como o Stemacher, gente reformada, né, que tem influência sobre os nossos seminários e a nossa teologia. Fora os antigos, né, os temáticos antigos. Então, assim, o crente precisa ser bereano, né? Olhar, o pastor Isaac está pregando, tá bom, deixa eu ouvir. Aí, disse isso, aquilo lá, sabe? Tá precisando de crente ir com um caderninho na igreja, sabe? Com anotação na Bíblia. Sabe? De vez em quando eu faço uma pequena crítica no estudo bíblico sobre o pessoal que leva o celular para ler a Bíblia, porque o celular você não consegue dar uma grifada, sabe? A Bíblia você já grifa hoje em dia, tem como, né? O aplicativo. Mas eu penso assim, não sei, gente. Na escola, até hoje, eu sou professor de filosofia. Até hoje eu passo no quadro, eu cobro anotação, porque é assim que a gente aprende, né? Tudo bem, tem muita gente que aprende só a escutar, e é uma benção ter isso aí, né? Mas a gente precisava tratar a Bíblia com esse carinho a mais, né? E principalmente com essa seriedade, né? O irmão Leandro vai pregar, peraí, deixa eu pegar minha Bíblia, eu vou ver o que o Leandro está falando e vou ver, opa, tá aqui. Não, ele tá. Por isso a gente tem menos perigo de incorrer, inclusive, em erros, porque a gente expõe a Bíblia. Então, assim, nossos erros são menores quando tem, né? Graças a Deus. Agora a gente passa aí, acho que vocês apertaram a mão quase junto ou não? Foi o Alisson primeiro? O Manu foi primeiro de novo. O Manu, né? Então, vou Você começar... Tá parecendo repassa. Tá, não tá? Vai ser, então, Manu primeiro, depois o Alfer, o Diego, o Leandro, e a gente conclui com o Felipe os comentáriozinhos sobre o texto e os finalmente aí de cada um, por favor. Perdoem-me, mas eu tenho uma certa dificuldade com pregadores que levam seu esboço, fecham a Bíblia e ficam só com o esboço durante a explanação. É por isso que não volto para o texto. Então, assim, é a necessidade, sabe? E não é nada místico. Não, a Bíblia ela precisa estar aberta, né, para ser explanada. É fato. Né? Então, principalmente quando a gente vê o exemplo dos cristãos de Bereia, eu particularmente, eu levo o tablet, abro o interlinear no meio do sermão. Quem falou isso foi o Diego, né? Que já, varão de Bereia. Eu estava um dia com ele, porque assim, isso também faz com que a gente não saia do foco, né? Eu não dou, tipo assim, não dou esse conselho para quem não tem condição de abrir um interlinear, né? Talvez um texto grego no momento, um hebraico, ver o verbo, né? O estado do verbo naquele contexto e tudo mais.
Então aí realmente eu vejo que tem que ter a Bíblia, né? Porque senão vai uma notificação é uma distração, né? Então eu não vejo como um padrão para todo mundo, mas é muito necessário, principalmente no meu contexto, é muito necessário às vezes você refazer pensamento no momento de uma mensagem, tá? Se eu tornei um pouco meio misterioso isso, mas é necessário, né? Então é muito, muito interessante. E quem dera, né? Se todos tivessem condição de poder abrir, ver um verbo, poder entender uma conjunção, por que aquela conjunção está ali. E eu acho assim que realmente esse trabalho de talvez um instituto bíblico, né, um seminário e tudo mais, mas eu acho que cabe pastores, né, ou professores de escola dominical vir com esse peso de ensino, né, a gente começar a ter esse tipo de feijoada, ao invés de só leite, 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 né, vamos com feijoada, vamos entender porque aquela conjunção tá ali, vamos entender em qual estado tá o verbo, né, vamos entender o porquê que eu tenho palavras diferentes para contextos diferentes, ou uma palavra para contextos diferentes, né, em vários sentidos. Por que é hebraico? O que é uma poesia hebraica? O que é um acróstico? Né? O que é um antropopatismo? Entende? Eu acho que é necessário. Né? Talvez alguns fiquem perdidos, eu compreendo isso, porque não é todo público que absorve, mas acho que é um processo contínuo, é um trabalho, né? É um trabalho. Se a gente for nas igrejas ali do Recife, Pernambuco, que foi onde a invasão das ilhas ocidentais, né? Junto com os holandeses, que trouxeram essa expressão reformada, gente, eles estudam catecismo de uma forma que bate muito pastor aqui no Sudeste, tá? É feia coisa. Porque lá é o que acho que eu comentei com alguns. Você sai do metrô, tem uma Puritanos do lado, entendeu? Uma expressão reformada é muito forte. Tanto que quando eu tava lá, eu ralei para estudar, para pregar para aquele povo, véio, porque os caras, lógico que, né, tem um sentido de liturgia diferente, sum corda, litânias, esse negócio assim, mas os caras vão a fundo mesmo, sabe? É pesado o ensino. E eu acho necessário, porque faz com que, tudo bem, você estude, mas você não perca o foco da adoração, né? Você está ali no caminho certo, você está buscando um processo certo dentro da palavra, e não por sentidos empíricos, né? Por experiências. Até porque testemunho não é evangelho, né? É Cristo, é o evangelho, a sua morte nos mostra a graça, e é isso que salva o pecador da condição em que ele estava. Vou pedir ao pessoal para ser um pouquinho mais breve para a gente concluir o tempo que a gente, conforme o objetivo. Não, só queria voltar a fita rapidinho, a gente não acabou que leu o texto e não comentou. Mas aquele texto de Salmo, quando fala do que Deus dá entendimento ao simples, né? Isso tem a ver com aquele finalzinho da confissão, que ela fala que a Bíblia pode ser entendida, esclarecida para os doutos e para os não indoutos, para os indoutos, né? No caso aqui ele usou. Enfim, por conta justamente do papel do Espírito. O que não significa, que aí eu quero completar isso como o Manu disse, que você não deva correr atrás de outros mecanismos, tá? Porque aí eu entendo que a Bíblia é clara, como o Catecismo fala e a gente falou várias vezes aqui, para salvação, e alguns temas assim. Mas outras coisas são extremamente complicadas e você vai precisar de alguma ferramenta dessas mencionadas. Eu, por exemplo, não sou versado no grego, no hebraico ou no aramaico. Não tenho essa facilidade. Beleza. Tem comentários, alguém comentou, alguém já falou qual palavra que tem aquela, hoje eu tenho esse acesso, né? E além disso, com as boas traduções que a gente tem, não são perfeitas, mas com as boas traduções, às vezes um bom chá de contexto, né, Manu? Um bom chá de contexto já interpreta assim,
Muita coisa, já dá para você entender muita coisa, né? Então tem essas diferenciações e é extremamente necessário, não só para o presbítero, para o pastor, para o diácono, mas um membro qualquer que tem essa facilidade, que tem esse acesso, vai atrás e tenta entender ali nos originais, né? Tenta entender tudo que tá ali. E aí, assim, se for para eu resumir o meu comentário final, eu diria que as passagens difíceis da Escritura, elas não estão ali para desmotivar. Elas não estão ali para te deixar, para você só simplesmente achar uma passagem difícil, joga ela para cima e corre atrás do pastor. Não só para isso. Não é. Essas passagens estão ali para que nós exercitemos a razão, o pensamento que Deus nos deu e as ferramentas que hoje, o Felipe bem mencionou mais cedo, a gente tem hoje. Ah, mas eu sou de uma linha um pouco mais pentecostal, né? Vão ter vários pentecostais nos assistindo. Tem eruditos pentecostais, sim, que você pode ir atrás deles. E pega a interpretação desse seu erudito pentecostal, compara com um batista, compara com um presbiteriano. Eu diria para nós presbiterianos, eu sei que a gente faz isso, não fique preso só no que o comentário presbiteriano falou, vai atrás das outras ideias, os outros pensamentos. É necessário ter esse confronto de ideias para entender se o que você pensa é verdade mesmo, né? Para não ser um pensamento só. Ah, só pensa assim porque fulano de tal falou que é assim, então é assim, né? Confronta a ideia, coloca ali frente a frente. Então, essas passagens difíceis, como eu estou dizendo, são justamente para exercitar o nosso pensamento. E assim, se não te motiva, se você não tem motivação nenhuma quando você acha uma passagem difícil ou uma passagem fácil, você não tem motivação para entender a Escritura, reveja seu cristianismo. Reveja seu cristianismo, porque você não quer entender o que os apóstolos deixaram para nós, o que Jesus deixou para nós, você não tem interesse nenhum em entender isso. Não te emociona quando alguém pega um texto e interpreta direitinho, bonitinho. Você não fica emocionado, não assusta. Você não conhecia isso antes? Reveja o seu cristianismo. É necessário ter esse amor, né, essa paixão aí por entender o que a Escritura tem a dizer. Ô, Diego. Pode deixar o Felipe falar primeiro, aí ele pediu a palavra. O Diego quebrando as colunas do grupo, meu Deus do céu, para a gente concluir essa gravação. Vai, Felipe. Aqui vai ser rapidinho, só quero complementar com o texto bíblico a palavra que o Manuel falou. Inclusive em Hebreus, né, o autor de Hebreus, ele fala que o pessoal de lá, eles já deveriam, assim, estar se alimentando com alimentos sólidos, né? E eu vejo isso hoje em várias igrejas aqui, inclusive presbiterianas, que eles se acomodaram em algumas pregações, em alguns textos, e eles não saem disso. Eles não saem disso, eles estão sempre ali no leite. Sempre no leite, eles não passam para alimentos sólidos, né? E isso atrapalha o crescimento da igreja, entender, em conseguir conhecer a palavra. Ô, Felipe, essas foram só as últimas palavras? Quiser já concluir? Não, tranquilo. Diego. Você vê, hein? Dá uma quebradinha no gelo aqui. Eu mal falo português direito. O Manuel fala hebraico, aramaico, grego e outras línguas. Você é um poliglota. Hã? Mas assim, eu quero deixar aí uma aplicação prática da minha parte, né? Hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, porque nós temos a Escritura para todos os tipos e gostos, né? Com vários comentaristas comentando aí as Bíblias de estudo. Então, louvado seja Deus por isso, porque hoje a gente tem ela toda escrita, né? O Senhor permitiu que isso acontecesse, né? Que ela que ela fosse completada. Então, para você que está nos assistindo, se debruce sobre a Escritura, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine a sua mente,
para que ela seja verdadeiramente lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, e como diz lá no Salmo 1 também, que ela seja o seu prazer, que nela esteja o seu prazer, e que você nela medite de dia e de noite, para que você seja um homem e uma mulher bem-aventurado. Essas são as minhas últimas palavras. Leandro. As minhas últimas palavras são para Diego, que vai estar formando aí para pastor, que vai começar essa caminhada, para o Isaac, para o Manuel. Creio que o Felipe, talvez algum tempo, possa estar decorrendo para ser também, o Aleph. As nossas igrejas hoje têm perecido pelas escolhas dos pastores e do conselho. Sabe por quê? Em vez de colocar pessoas preparadas, Deus me levantou justamente para isso. Tem colocado pessoas com os maiores dízimos. O maior dízimo não quer dizer que a pessoa é a mais preparada para a função. Aí o que acontece? A pessoa ela pode ganhar muito bem, mas não quer dizer que essa pessoa é a pessoa certa para estar ali, para falar do Espírito Santo de Deus, para estar ensinando, porque o que tem acontecido hoje nas igrejas? As escrituras ela nos dá uma direção para a escolha dessas pessoas. Mas a maioria dos pastores, a maioria das igrejas tem escolhido pelos maiores dízimos e esquecido de olhar para aquilo que é fundamental. Como que é a família desse cara? Como que esse cara é em casa? Como que esse irmão da igreja é no serviço? Como as pessoas que estão em volta desse irmão veem esse irmão? Qual que é a busca desse irmão? Qual que é o desejo dele por Deus? Qual que é o testemunho dele? Mas não. A igreja tem deixado de lado toda essa essência e colocado os maiores dizimistas. Então, para quem está ouvindo, para quem que é pastor, para quem que vai ser, a culpa tem sido nossa. De escolher mal e de preparar mal as pessoas. Porque nem sempre quem está com o dízimo maior é a pessoa mais preparada que vai estar ali. Eu estava conversando com a Elisângela, os melhores políticos não estão na política. Eu creio que quem precisa estar ali ensinando também, estar ali falando da palavra de Deus, talvez está no banco. Porque talvez não tenha um poder requisitivo igual o outro irmão tem. Então é uma outra coluna que tem destruído a igreja, é o dinheiro. E a palavra fala que é a raiz de todos os males. Então a escolha de pastores que estiver ouvindo, faça a sua escolha pelo irmão que você conhece. Leve ele até a tua mesa, participa da vida dele. Esteja com essa pessoa antes de lançar o nome dela, antes de ter uma votação, antes de defender essa pessoa para um presbítero, para um diácono, para qualquer cargo da igreja que seja. Não troque valores, não troque valores. A pessoa ser bem-sucedida, ela ter uma prosperidade não quer dizer que ela está totalmente respaldada dentro da palavra. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Às vezes tem irmãos que talvez não vai ter, mas tem um respaldo na palavra. Então, assim, a igreja tem oferecido leite porque tem escolhido pessoas que não tem mais nada para dar. Só vai dar leite. Infelizmente, a pessoa não tem. As igrejas que estão vivendo assim, infelizmente, não tem como você cobrar algo da pessoa que ela não tem. Ela nunca vai ter. Porque a palavra fala, tem salmos. Deus ele vai dar esclarecimento aos humildes, a qualquer tipo de pessoa. Então os nossos olhos têm que estar bem abertos sobre isso. E que essa ignorância, que essa sofisma, essa mentira, a gente não deixa, a gente tira isso e começa a criar colunas fortes dentro da igreja e olhar com discernimento e sabedoria para quem realmente vai dar fruto. Diego. Tá mudo, Diego. Eu vi aqui. Aqui, só para complementar aí, vocês falaram de material de estudo, né? E tá ali no fundinho ali os livrinhos, né? E eu lembrei de uma frase aqui, que roupa eu não tenho muito, não. Eu devo ter umas 3 camisas social e umas 3 calças. Mas, como dizia o grande, né, expositor, grande pregador aí, Charles Spurgeon, bom é ter calças,
mais livros, muito mais. Então, hoje em dia é muito fácil, né, adquirir literatura, tem aí a Amazon aí que lança várias promoções, então para essas pessoas que eu disse as palavras anteriores, adquira material também, né, tem várias promoções onde você pode adquirir boa literatura, bons comentários, bons manuais de teologia para te ajudar aí na sua pesquisa, né, na sua meditação dia a dia, na lida com a palavra, falando com o Senhor e pedindo dele direcionamento para sua vida. É isso, né? Concluímos aqui o nosso quinto encontro. Antes da gente concluir rapidamente, como os irmãos citaram, tem muita coisa boa na internet. Cito aqui 3 sites para o pessoal que está nos assistindo. Ou temos o Evangelho, um site excelente, Teologia Reformada, o site do Ministério Fiel e o site da Colisão pelo Evangelho, né? Que é alguns doutores da nossa igreja juntos para poder fazer artigos que costumam ser menores do que os livros, né, para quem quer iniciar, não quer ir direto no livro, e é mais ou menos isso. Então, Monergismo também. Monergismo, excelente. Muito bom, excelente, né? A gente encerra aqui o nosso quinto encontro. Você que nos assistiu, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa discussão, coloque lá no comentário do YouTube ou do vídeo a sua sugestão de tema para o futuro, para a gente poder discutir, conversar aquilo que vocês pensam. Fica assim, até a próxima, se Deus permitir.